medida. Bom, o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, acionou o Supremo Tribunal Federal com um pedido. O pedido é para que sejam extintas as emendas parlamentares impositivas no Brasil. As emendas parlamentares impositivas funcionam da seguinte forma: deputados, senadores indicam obras, ações, projetos nos seus estados e o governo federal é obrigado a executá-las. A argumentação do PSOL é que essa medida interfere no equilíbrio entre os poderes. Vamos entender mais sobre as emendas parlamentares e o que quer o PSOL? Põe na tela, então, a nossa cartela com as emendas. Hoje, gente, existem 3 tipos de emendas. As individuais, indicadas por cada deputado, por cada senador, que são obrigatórias, o governo federal tem que executar. Tem as de bancada, reúne os deputados federais, reúne os senadores do partido e, em conjunto, eles indicam uma emenda, que elas também são obrigatórias, e as emendas de comissão, essas não são obrigatórias. E há 3 passos para a liberação de emendas. Ela é indicada pelo parlamentar, depois ela é empenhada pelo governo, aquele dinheiro fica reservado pelo governo para aquela indicação, e em seguida ela é paga. O que foi que houve nos últimos tempos? Em 2019 foram quase 14 bilhões de emendas. Agora 36 bilhões, aqui são bilhões de emendas. Ou seja, teve um salto enorme a partir de 2020. E aí esse número continua elevado nos dias de hoje. O que é que o pessoal argumenta na sua ação no STF? Uma ação direta de inconstitucionalidade. O Supremo quer que o STF declare inconstitucional a imposição das emendas. Quer que tanto individual, como de bancada, como de comissão, deixem de ser obrigatórias. E o argumento é o seguinte: põe na tela um trecho da ação do PSOL no STF. Vai lá, Alessio, o que diz o partido Nadim? Fica claro que o modelo de apropriação orçamentária pelo Parlamento afetou a independência e a harmonia entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Desarranjou os contornos da separação dos poderes no Brasil, uma vez que diminuiu significativamente a possibilidade de o Executivo pensar e executar projetos e investimentos públicos para o Brasil. O pessoal é essa, que foi apropriado, o orçamento foi apropriado pelo Congresso, desequilibrando os poderes. Kátia, a chance de avançar na sua avaliação. Olha, Ananias, vem aí junto com as ações do ministro Flávio Dino em relação às emendas PIX, né? Esse duelo Congresso e Executivo, ele começa lá ainda com o presidente da Câmara, o Eduardo, em 2015, quando aprovaram as impositivas, porque até então o governo pagava o que ele queria. E o pano de fundo dessa disputa é exatamente a questão da ocupação do espaço de poder, né? Quando o governo se mostra mais fraco, que foi o caso lá atrás da presidente Dilma, aí o Congresso avança. A grande questão aí é a transparência, né, do envio desses recursos. No caso das emendas impositivas, ainda há uma possibilidade de rastreio, tem toda a questão do empenho, depois realmente o pagamento, quando as obras são realmente executadas. Mas hoje a gente vive também o drama das emendas PIX, que estão aí no alvo do ministro Flávio Dino, porque ele herdou o processo da ministra Carmen Lúcia. Acho que é oportuno para o pessoal, mas eu acho que o alvo das emendas impositivas, eu acho que não é levando em consideração a questão da transparência, não é realmente o inimigo, né, aí do dinheiro público, vamos dizer assim, de para onde vai o dinheiro público. Lembrando, Cíntia, que há uma determinação do presidente da Câmara, Arthur Lira, do Congresso municipalista, da Câmara que faz no interior, que constrói a quadra, que constrói a estrada, que toma ações direto nas suas bases eleitorais. Como é que fica o Congresso municipalista do Arthur Lira a partir dessa investida do PSOL?
Olha, eu não acredito que, de fato, haja uma mudança no que já está posto. Eu não acredito porque isso é algo que foi consolidado por esse Congresso. E, embora seja uma imoralidade, algum tipo de transferência que não se sabe para onde vai e de que modo que é utilizado, eu considero isso imoral, porque o objetivo das emendas e o objetivo de todo tipo de transferência é exatamente que você dê transparência. Se você não tem transparência, se isso não é sabido por parte do cidadão e nem dos poderes constituídos, é uma imoralidade, mas eu realmente não acho que vá para frente, não. O STF vai mexer nesse vespeiro? Eu acho que não. Aleph? Eu acho muito difícil também, Ananias. A gente fala muito aqui sobre independência dos poderes, sobre a harmonia dos poderes, e aí, de fato, fazer uma alteração em uma medida que faz com que os deputados se reelejam ano após ano, eu acho que é realmente uma afronta, né? Infelizmente, para a democracia do país, seria algo negativo nesse sentido, porque iria se intensificar aqueles combates que a gente viu há pouco tempo, agora com a presença dos deputados. É um momento também muito conflitante já para eles, já que está nesse processo agora de renovação da presidência do Congresso. Então, eu acho que não seria o momento ideal para fazer uma alteração como essa. É necessário, porque não tem transparência nenhuma, como a Cíntia disse. É uma emenda que serve mesmo para reeleger parlamentares, para manter as suas bases eleitorais, e muitas vezes o resultado não é visto lá na ponta, não é sentido pela população. Então, é necessário sim que a gente tenha o fim das emendas impositivas, assim como está sendo debatido o fim das emendas PIX, se elas realmente acabaram ou não, mas o STF acredito que não vai tomar uma decisão assim tão firme nesse momento. Marta? Ananias, eu também acredito que não avance. A gente sabe da sede que esses parlamentares têm de ter mais dinheiro, de ter mais verba, de ter mais emendas. O que eu acho imoral é o valor que foi destinado para esses parlamentares. Isso foi discutido na época em que o orçamento foi aprovado e o valor bilionário que está sendo enviado para esses parlamentares. A gente sabe que dificulta para o governo desempenhar políticas públicas, desempenhar projetos mais bem elaborados, que olham ali o país como um todo e não somente um estado em específico. Então, a minha maior crítica, na verdade, é com relação ao valor. Deveria existir também um meio termo para que essas emendas elas fossem repassadas aos parlamentares e eles empenhassem e conseguissem realizar ali seus trabalhos nos seus devidos estados, mas que também sobrasse uma parcela para que o governo tivesse autonomia, continuasse tendo autonomia, que na minha visão foi bastante prejudicada com o valor que foi enviado obrigatoriamente para esses parlamentares. Então, acho que existe essa desarmonia aí entre os valores, o Congresso está exigindo demais e eu não vejo de forma alguma esse projeto indo para frente, o Supremo comprando mais essa briga com o Congresso. Se a gente já viu confusão em outros casos que não atingiam nem diretamente o bolso dos parlamentares, digamos assim, imagine nesse caso, que vai atingir diretamente as emendas deles. O que eles querem é mais e mais e mais recurso, mais dinheiro para que eles possam ali distribuir e fazer os trabalhos. A gente pelo menos espera que eles façam. Mas a sede é tão grande que eu acho que essa sim seria uma briga, um duelo de gigantes e que o Congresso não daria de forma alguma o braço a torcer nesse caso. Toca num ponto que é essencial, Marta. Vou te imaginar o quanto está crescendo, o quanto isso, de certa forma, compromete as próprias ações, as próprias políticas do governo federal, que a cada votação precisa investir em liberação de emendas para poder ter resultados na Câmara e no Senado Federal. A gente se pergunta, onde isso vai parar? Onde isso vai parar? Porque, de fato, o que a gente está vendo é só uma crescente a cada dia. Antigamente se construía base no Congresso com espaços no governo. Hoje os deputados não querem só isso, não. Querem espaço do governo, querem liberação de emendas para as suas bases e muita emenda e muito recurso. Então, vai chegar um momento, continuando nessa toada, que vai ficar impossível governar o país. E vamos aguardar